De volta com o cenário político, olha, o que é que vai acontecer com o preço dos combustíveis agora no governo Lula? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso com o nosso convidado de hoje, o Pedro Lúcio Góes, que está aqui com a gente, é diretor da Federação Única dos Petroleiros, secretário-geral do Sindipetro RN. Bonúvio. Carol, antes de trazer aqui mais uma informação, lembrar você que está nos assistindo agora ao vivo, que em seguida aqui ao cenário político tem o Conversa de Alpendre. Conversa de Alpendre nesta primeira edição 2023, a gente conversa com Pablo Aires e Tony Fernandes. A gente fala sobre política, mas também algumas curiosidades, né, das suas vidas pessoais. A gente fala um pouco da história de cada um na política. É um programa que começa hoje e segue durante este mês de janeiro, né, Carol? Pois é, e o Conversa de Alpendre temporada 2023 tem um formato diferente, tem um formato bem descontraído. Bonúvio ali conversando nesta primeira edição, nessa estreia, com dois nomes que tiveram destaque nas eleições de 2022 e o foco é justamente esse, da temporada 2023, o pós-2022 e os próximos 2 anos que vem aí antecedendo a eleição de 2024. Fica ligado, então, terminando o cenário político, tem Conversa de Alpendre, 8h15 da noite, daqui a pouquinho aqui na TCM. E agora com informação, o governo do Rio Grande do Norte lançou hoje a Operação Verão 2023. A governadora Fátima Bezerra destacou que a operação vai trazer segurança com efetivo policial reforçado, campanhas educativas pelo Detran, IDEMA, CESAP e DER para atender aos potiguares e visitantes, já que se espera um fluxo maior de turistas. A Operação Verão vai até o final do Carnaval, em 22 de fevereiro, numa ação integrada entre as forças de segurança e órgãos da administração direta e indireta. O reforço policial tem área de atuação de 410 quilômetros de extensão, compreendendo o município de Tibau, no litoral norte, divisa com o Ceará, a Baía Formosa, no litoral sul, divisa com a Paraíba. O efetivo será de 1.700 agentes de segurança atuando em serviço extraordinário todos os dias durante toda a Operação Verão. Serão 1.250 policiais militares, 250 policiais civis, 200 bombeiros e equipes do ITEP. O Sistema de Segurança do Estado vai também contar com parcerias com a Setur, Secretaria de Turismo, a SEAP, CESAP, Detran, DR, IDEMA, Polícia Federal, Rodoviária Federal, STTU, guardas municipais e prefeituras. Uma operação gigante. Pois é, e o secretário de Segurança do governo do estado falou sobre o assunto. 1.700 agentes de segurança pública, entre policiais civis, policiais militares, bombeiros militares. São 1.250 policiais militares, 250 policiais civis e 200 bombeiros. Esse é um emprego diário. Todos os dias, durante os 42 dias de Operação Verão, em todo o litoral do Rio Grande do Norte, desde a praia de Sagi, na divisa com a Paraíba, a praia de Tibau, com a divisa em Mossoró. A governadora Fátima Bezerra também explicou a Operação Verão. São 1.700 agentes de segurança mobilizados durante esse período, entre policiais militares, policiais civis, bombeiros, o ITEP, Polícia Penal e as demais instituições e órgãos parceiros, como o Detran, como o IDEMA, como o DR, como a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Turismo, ou seja, é uma operação integrada. Lembrando aqui também a participação das secretarias municipais. Hoje nós temos aqui a Guarda Municipal de Parnamirim, a Secretaria Municipal lá de Segurança também de Parnamirim, ou seja, uma operação integrada, mãos dadas, para trazer aquilo que o nosso povo precisa e merece, que é segurança, que é tranquilidade, né? Operação Verão, ela se faz muito necessária porque durante esse período há um fluxo intenso, primeiro a população que aqui vive e que tem um estado muito lindo. O nosso litoral é belíssimo, né? Então as pessoas nesse período, as pessoas se deslocam mais em busca do lazer e ao mesmo tempo o movimento do turismo. E este ano a temporada do turismo é uma das maiores, né?
o fluxo de turistas esse ano aumentou e muito. Aumentou o número de voos, o número de assentos, então por isso que se faz necessário esse aparato extraordinário. Para tanto, nós estamos garantindo, evidentemente, os recursos para o custeio da diária operacional, porque são 1.700 agentes de segurança por dia, é o chamado de serviço extraordinário e, portanto, eles têm que serem remunerados. Então, os recursos para o custeio da diária operacional, repito, estão assegurados e aí é desejar, né, uma operação verão, né, com muita tranquilidade, que a gente tenha um verão seguro, um verão saudável, um verão com muita qualidade de vida. Que seja assim realmente. Vamos voltar à nossa conversa. A gente tem muito assunto aqui com o Pedro Lúcio Góes, que é secretário-geral do Sindipetro Rio Grande do Norte. Em relação ao Rio Grande do Norte, Pedro, qual é a expectativa? O que é que acontece agora, principalmente com essa primeira medida do presidente Lula em relação a revogar o processo de licitação da Petrobras? E aí, aqui já aconteceu o desinvestimento total. O que é que se espera? O que é que pode acontecer? Carol, como eu falei, né, essa revogação ela não impacta nas privatizações que estão em curso no estado do Rio Grande do Norte. O que a Petrobras está vendendo aqui? É o que a Petrobras chamou de Polo Potiguar. É o campo de produção Canto do Amaro, Alto do Rodrigues, lá em Ubarana e o ativo industrial de Guamaré. É isso tudo, esse complexo produtivo que a Petrobras está vendendo no estado do Rio Grande do Norte, né? Tem aí as previsões de encerramento, de entrega. O contrato já foi assinado, mas não houve o repasse para a empresa compradora dessas áreas ainda. E a qualquer tempo, Carol, a Petrobras pode rever os seus atos. É um contrato de promessa de compra e venda. Nesse contrato tem lá as oportunidades e as opções, as alternativas, para caso a compradora queira desistir e caso a Petrobras queira desistir. Então, tendo um novo comando sobre a Petrobras, de novo repetindo isso, é preciso que o governo federal ainda tome o controle de fato da Petrobras. O que é isso? É indicar o presidente da Petrobras e os conselheiros, os 7 conselheiros, a que o governo federal tem direito. Ele precisa fazer essa indicação, precisa passar pelos trâmites burocráticos que já estão acontecendo, tá, Vonúvio? Esses trâmites já estão em andamento. E a partir desse processo consolidado é que esse conselho vai poder apresentar um novo projeto de investimentos da Petrobras. E nesse novo projeto deve ser reavaliado todos esses ativos que estão à venda em processo de signing ou até os que já ainda não estão nesse processo e até mesmo as possibilidades de reaquisição de ativos vendidos nos últimos 6 anos, tá? Então, é um processo complexo, é um processo conjunto, contínuo, mas há sim, de novo, repito, a possibilidade de reversão da venda do que a gente chama de Polo Potiguar. E aí não significaria mais a saída da Petrobras do Rio Grande do Norte. A venda desse polo, na prática, significa que nós vamos perder, o estado do Rio Grande do Norte vai perder uma geradora de emprego do porte da Petrobras, com mais de 60 anos de experiência e só na Bacia Potiguar mais de 40. E vai ser substituída por uma empresa, a vencedora da licitação, que foi a 3R Petróleo, que é uma empresa que inaugurou na Bolsa de Valores em 2020. Então, nós estamos perdendo uma empresa com mais de 60 anos de história e com o know-how sobre as terras potiguaras, como a Petrobras, para estar entrando uma empresa que tem 2 anos de Bolsa de Valores, pegando empréstimos e, enfim, se aventurando no papel. As empresas estão fazendo o papel delas, né? Mas é óbvio que, para a gente, é muito melhor que a Petrobras fique, até porque a Petrobras já demonstrou, historicamente, no nosso estado, que tem a capacidade de produzir, gerar emprego e renda e desenvolvimento para o nosso estado. A Federação dos Petroleiros, o sindicato aqui do Rio Grande do Norte, tem se reunido para debater sobre o futuro da Petrobras agora na gestão Lula? Sem dúvida, Vonúvio. Nós fizemos algumas reuniões no dia 15 de novembro, 18 de novembro. Estamos concluindo um relatório complexo das demandas e das oportunidades do setor petrolífero aqui no nosso estado. E não apenas do setor petrolífero, Vonúvio, mas também estamos incluindo e iniciando os debates sobre energias renováveis, que é um claro interesse desse novo governo. O governo Lula já apontou, já sinalizou
o indicado por Lula para a presidência da Petrobras, Jean Paul, já sinalizou também, na COP27, inclusive, sinalizaram o interesse de investir no Brasil e de fazer do Brasil uma grande fronteira, uma grande inovação dentro da perspectiva de energias renováveis. E a Petrobras pode guiar esse processo, assim como muitas outras empresas de petróleo estão fazendo no mundo. Então, tudo isso nós já estamos debatendo, apresentando essas propostas para a sociedade, para a classe política e para a classe empresarial. Todo mundo tem a ganhar com a retomada dos investimentos da Petrobras nos solos potiguares. Você estava falando da 3R Petróleo, né, Pedro? E o Ricardo Savini, que é o diretor executivo, era até hoje, né? Perdeu o cargo hoje, mas ele fez anúncios ali de investimentos, mais de 7 bilhões de reais, e algumas outras declarações de que a instalação justamente do polo potiguar é muito positivo para o norte rio-grandense. E o sindicato questiona essas falas, questiona essas declarações e a instalação do polo. Por quê? Carol, veja como é preocupante do nosso ponto de vista, do ponto de vista dos trabalhadores, quando a gente compra essas narrativas. Eu tenho falado que muitos potiguares, muita gente da classe política e da classe empresarial estava comprando peixe podre. Acha ali uma grande oportunidade, um peixe na promoção, vai ver, chega em casa, está podre. É isso, basicamente, que a gente tem medo que aconteça com a privatização da Petrobras. O Ricardo Savini veio aqui, fez vários anúncios de investimento, de dobrar a produção, dobrar o número de empregos e agora foi demitido da empresa 3R e vai seguir outros caminhos, né? E aí a gente vai cobrar a quem agora? A quem que nós vamos cobrar, Vanu? Sobre aqueles compromissos que o Ricardo Savini veio aqui na Câmara Municipal de Mossoró, fez os compromissos para o Lawrence, presidente da Câmara, para a Sandra Rosado anteriormente. A quem nós vamos cobrar agora, né? Então, nós temos esse receio muito grande. Além disso, a 3R Petróleo, ela tem uma coisa muito estranha no seu DNA. É uma empresa que foi criada, Carol, somente para comprar os ativos da Petrobras. Não é uma empresa de petróleo que estava produzindo e já desenvolvendo suas tecnologias e que viu ali na Petrobras uma oportunidade. Não, era uma empresa que não existia, que viu que a Petrobras estava vendendo, foi criada para comprar esses ativos. Então, veja, eles ofereceram aqui no Polo Potiguar 1,38 bilhão de dólares pelo Polo Potiguar. Agora, em novembro, pegaram 1 bilhão de empréstimo. Então, você ofereceu 1,3 bilhão e pegou 1 bilhão de empréstimo, ou seja, você não tem nada para pagar aquele valor. Você ofereceu sem o dinheiro para pagar. Depois é que você vai no mercado captar esses recursos. Isso para a gente é muito temerário, muito esquisito. Além disso, Carol, nós temos tido várias experiências terríveis nesse processo de privatização. Uma delas, eu cito, é a refinaria Landulfo Alves, lá na Bahia. A refinaria ela foi privatizada. Logo no início que ela foi privatizada, a nova dona da refinaria alterou o preço dos combustíveis vendidos na Bahia para cima, para mais. Né? Majorou os preços, ou seja, a gasolina vendida na Bahia hoje é a mais cara do país, justamente porque a refinaria privada quer esses preços lá em cima. Segundo ponto muito preocupante é que a refinaria privada da Bahia deixou de produzir gás de cozinha, Vanu, porque estava sendo menos rentável do que produzir outros recursos. Resultado, estava faltando gás de cozinha para os consumidores da Bahia. Então você precisa ter isso em alerta. Antes de ontem, né? Hoje é dia 5, não é isso? Isso. Ontem, dia 4, teve um acidente com vazamento de produtos químicos lá na refinaria da Bahia, que foi preciso evacuar toda uma área da refinaria, além de ter sido expelido para o ar uma grande monta de fumaça. Então, tudo isso nos faz crer que esse caminho de privatização assodada, acelerada, de qualquer forma, como foi feito no processo da Petrobras, especialmente envolvendo a 3R Petróleo, que não existia e passou a comprar ativos em 6 estados no Brasil, como é o caso de hoje, especialmente do Polo Potiguar, ele é muito danoso para o meio ambiente, para os trabalhadores e para a produção de petróleo das nossas regiões. A gente, quando falava aqui sobre Petrobras, sobre paridade de preços, sempre você dizia que bastava uma canetada. Para resolver tudo isso, você acredita que vai ser dessa forma também? Além dessa negociação com os trabalhadores, vai ser ouvindo o mercado, vai ser negociando com, enfim, o Congresso? Como é que você acha que vai acontecer todas estas negociações? Você fala da questão do preço, correto? Do também. Preço dos petróleos.
Ou das privatizações? Tem as privatizações e o preço do petróleo. São situações que o governo vai ter que enfrentar, né? Isso. Sobre as privatizações, Vonúvio, é muito importante você analisar caso a caso do processo de privatização. Por exemplo, nós temos refinarias que ainda não entraram no processo de assinatura do contrato. Essas refinarias, a partir do governo assumir o controle da Petrobras, o processo pode ser paralisado. Não há contrato assinado. Há também os casos de contrato assinado, mas que ainda não foi passado para a mão da nova operadora, que é o caso do Polo Potiguar. Esse caso é preciso ser avaliado qual o contrato, como é que é o contrato, qual a oportunidade real de reverter esse processo de privatização. E há os casos que já foram entregues, que é o caso da refinaria Landulfo Alves. Então nós temos 3 casos diferentes, atípicos, que cada ativo precisa ser avaliado. Não tem como eu dar uma resposta única sobre como reverter ou como se tratar cada ativo desses. Sobre o preço dos combustíveis, nós temos uma outra situação diferente. A política de preços da Petrobras é uma política nacional, Carol. É uma política feita pela diretoria executiva da Petrobras e aprovada pelo Conselho de Administração. Ou seja, a partir do momento que a gente conseguir alterar os nomes indicados pelo governo federal no Conselho de Administração e na presidência da Petrobras, com isso, alterar a diretoria executiva da Petrobras, para que ela possa desenhar uma nova fórmula de reajuste dos preços dos combustíveis, a gente acaba com o PPI. Então, não é uma coisa que demora longamente. Esses estudos já estão em estados avançados para essa nova formulação. Vai depender da vontade política do novo governo. E aí nós tivemos declarações públicas do presidente Lula, do indicado para a presidência da Petrobras, Jean Paul, sobre a necessidade do fim do PPI. E nós vamos cobrar o fim do PPI a partir de que a direção da Petrobras seja assumida. Na prática, o que significa hoje o fim da PPI? Significa que nós não vamos ver, Carol, mais aquelas semanas com 4 aumentos de combustível numa semana só. Ou 256 aumentos de combustível durante um ano, como a gente viu no governo Bolsonaro e no anterior governo Temer. Isso, acabando o PPI, acaba esse medo do brasileiro. Você não vai mais ter medo de chegar no posto de combustível e o preço está maior do que ontem, sem você ser minimamente avisado. Próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.